Olá, olá a todos! Hoje, capítulo 18, muitos os chamados, poucos escolhidos. Que maravilha! Devagarzinho, estamos avançando em nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E como sugestão de leitura do dia de hoje, itens 1 e 2. Parábola do festim de bodas. Item 1. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordens de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandou contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Esta passagem está registrada em São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Item 2. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvidas imagens, mas ainda assim mister se torna que não ultrapasse os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que se interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando terem ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade
cobriria toda a terra? Mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idolatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o moniteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz, destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idolatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse: chamados haverá muitos, poucos, no então, serão os escolhidos. E assim, queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários da sugestão de leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 18, itens 1 e 2, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais um capítulo se iniciando, que legal! Devagarzinho a gente vai concluindo os nossos estudos. E aí vem um capítulo como esse aqui que Kardec nos orienta, nos coloca ali para nos lembrar, ó, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E Kardec faz a sua contribuição, nos dando a interpretação de uma parábola rica de Jesus, rica em orientação, rica em detalhes, mas que também se remete à frasezinha: fora da caridade não há salvação. Mais uma vez, um ensinamento do Cristo que nos lembra da caridade. E olha que interessante.
Quando a gente pega a interpretação de Kardec, e aí eu faço o convite para você, para a gente fazer uma reflexão juntos, pois há aqueles que receberam o conhecimento da palavra do Cristo, há aqueles que receberam o conhecimento da doutrina espírita. Olha como ficou mais fácil interpretar essa parábola do dia de hoje, não ficou? Kardec nos deu uma aula ali do porquê, daqueles momentos todos, do convite e do não convite. E aí, quando eu fiz a leitura, eu fiquei pensando: será que eu não estou sendo chamado e eu estarei ali revestido da roupa nupcial? Eu estarei ali preparado para participar da festa? Como assim, Ronaldo? É essa reflexão que eu quero fazer junto com você. Pois nós, além de termos o contato com a palavra do Cristo, nós temos exemplos diversos através dos nossos médiuns. Para não ficar citando NN nomes, vou lembrar só de Chico Xavier, a nossa referência máxima. Nós temos aí mais de 400 obras publicadas, com milhares de casos comprovados, onde entes queridos que fizeram a passagem vieram do lado de lá, do mundo dos espíritos, para dar o seu testemunho e confortar os seus familiares. E nesses testemunhos e nessas palavras de conforto, eles mostraram como é que é o lado de lá. Nós temos aqui no Evangelho também espíritos que se deram o trabalho de nos mostrar: olha, é assim que funciona. Olha, faça isso. Olha, Jesus quis dizer aquilo. E aí eu me pergunto, será que eu no meu dia a dia, durante a minha agenda, durante os meus momentos diários de contato no meu trabalho, de contato com os meus familiares, meus amigos, com os desconhecidos que a gente conversa, será que nesses momentos eu estou me revestindo da roupa nupcial? Eu estou me preparando para poder participar da festa? Do banquete celeste? Porque se fora da caridade não há salvação, e se no meu dia a dia eu não me esforço em praticar a caridade, seja ela comigo mesmo ou com o próximo, seja ela de várias outras maneiras que a gente já viu como em capítulo específico aqui. Se eu conheço a palavra, eu sou chamado, eu estou sendo convidado. Olha, você aí, você está conhecendo aqui a palavra, você está tendo aí o conhecimento da doutrina dos espíritos, os espíritos estão te falando. E o que eu estou fazendo com esse conhecimento? Eu estou aplicando ele no meu dia a dia? Estou falando de mim, tá, gente? Estou fazendo essa reflexão aqui junto com você, nessa humilde contribuição do dia de hoje sobre esse áudio. Será que eu estou fazendo como aqueles que foram chamados e se esqueceram? Que deram mais atenção para suas tarefas materiais? Um foi para cuidar da fazenda, um foi para cuidar do negócio, um foi para o campo. Lembra da parábola? Será que nós estamos esses? Foram convidados, mas não deram a atenção necessária. Vamos nos preparar, nos revestindo de ações caridosas em cada momento do nosso dia a dia, em cada contato com as pessoas, conscientes, presentes, principalmente para as nossas tendências ruins. Sabe aquela vontade de fazer aquela coisa ruim que você vai e faz e você, opa, se você já tiver consciência aí, é o momento que você está resignando, é o momento que você está se revestindo da roupa nupcial. Você está se preparando. Essa é a reflexão que eu faço com você hoje. Que nós possamos aproveitar esses ensinamentos para vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia.
e não apenas na leitura. Que Deus os abençoe, nos dê muita força, muita coragem para fazer isso, para ficarmos atentos às nossas más tendências e combatê-las diariamente, para que nós possamos chegar lá na frente, na hora do nosso acerto, e a gente ter a certeza de que nós tentamos, pelo menos, aproveitar todas as oportunidades de nos revestirmos com a caridade. Que Jesus esteja com todos e todos tenham um ótimo dia. Que assim seja.